Primeiro, quanto você não participar, né, de um estágio, isso pode ser deficitário daqui para frente na sua carreira. O cara tá ali no dia a dia, tá vendo, tá praticando, tá fazendo, tá errando, tá descobrindo. Desde o conhecimento mais básico ao mais avançado. Você abrir um livro de anatomia depois que você está dentro da sala de musculação, a você estudar a bioquímica do exercício, passando por qualquer conhecimento mais teórico ou mais prático, a partir do momento que você está lá dentro. No nosso caso aqui, a gente pode falar muito da academia, né, do treinamento relacionado ao movimento, relacionado às capacidades físicas. O entendimento, na minha visão, é que ele é muito mais bem absorvido, interpretado, quando você está vivenciando aquele negócio. É a prática, é o que você está dizendo, é o cara praticar, e quando ele pratica orientado, tendo alguém para, não, aqui não, mas para cá, aí é sonho. O quanto você não tem um local, como o Pedro falou, para você ir lá todo dia e ter um profissional fazendo aquilo que você um dia irá fazer, teoricamente. Um estágio que eu digo que você ainda não seja jogado na boca dos leões e sem ninguém para te orientar. Como isso pode ser deficitário daqui para frente. Eu fico lembrando, assim, os meus primeiros estágios, como foi incrível como eu saí do meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi numa academia relativamente pequena, que eu tive a sorte de ter ótimos professores, que foi a Downtown Fitness, uma academia aqui na Barra bem pequena, e eu não sabia nem aonde me posicionar na sala, assim, né? Não é questão de você não saber qual era o melhor para hipertrofiar, você não sabia nem onde você ficava, para onde eu olhava. Eram erros e coisas tão básicas que eu fico pensando assim, como não passar por isso, né? E ir direto para atender um cliente pode ser ruim. Isso é... Posso falar especificamente disso porque eu passei a minha faculdade inteira e não fiz estágio, por exemplo, em sala de musculação. E aí, quando eu trabalhei muito com preparação física de equipes, duplas de praia, mas especificamente musculação, não. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí da faculdade em julho. Em setembro, eu tive uma porta aberta na Estação do Corpo, eu já estava formado, e durante 3 meses, eu fiquei como estagiário, exatamente porque, cara, eu era extremamente estudioso, entendia um monte de coisa, mas era isso, exatamente o que você disse, você não sabe como se portar, você não sabe, pô, tem que fazer isso, eu encosto na pessoa de que jeito, e isso é fundamental. Hoje eu falo para muita gente, tem muita gente que tem, às vezes, pressa de se formar, e eu falo, cara, às vezes vale a pena você retardar um período a sua formação para você ter mais chance de estagiar, de você fazer melhor, de estar num lugar bom, com bons profissionais, porque depois que você se forma, o que aconteceu comigo é raro, é que na época, os coordenadores, o Paulão, o Murilo, eles acreditavam em mim e falavam, cara, bota esse cara e deixa ele aí para ele treinar, para depois a gente contratar ele. Porque senão eu não teria tido essa chance, teria perdido uma grande oportunidade. O fato é, assim, essa questão, Edmund, de você entrar na sala e não saber o que fazer, eu tenho uma história interessante, porque eu fiz o caminho inverso. Como eu trabalhei como profissional provisionado, eu não fiz estágio. Eu fui trabalhar como professor para depois entrar na faculdade, e quando eu entrei na faculdade, eu caí dentro da Proforma para fazer estágio na Proforma. Eu era professor no subúrbio, estagiário na Zona Sul. Eu saí, eu falei, eu vou investir num negócio só, não vai dar. Eu deixei de ser professor para ser só estagiário. Agora, novamente, a experiência, o fato de poder ter tido essa experiência me ajudou muito no estágio da Proforma. Eu lembro um caso específico, se o Marcelo Cabral assistiu ou ouviu esse podcast, eu não sei se ele lembra dessa história, um dia que eu cheguei, que eu era estagiário de sábado, era escala, e o professor faltou. E eu sempre chegava antes, ligava a academia toda, a academia abriu, os alunos começaram a chegar, e eu comecei a atender todos os alunos, logo no início o Marcelo chegou em mim e falou assim, Alan, cadê o professor? Não chegou ainda não, Marcelo, tá bom. E ele dando aula de personal, e eu comecei a atender. E aí teve uma hora que eu cheguei nele, tipo 1 hora depois, falei, Marcelo, você quer que eu saia, que eu vá lá tentar falar com ele? Não. Fala, se ele for para ele vir, fala que nem precisa mais, que você já resolveu o problema, eu não quero nem mais que ele apareça aqui. Falou alguma coisa nesse sentido para mim. Só foi possível eu ter aquele... Imagina o desespero dentro da academia da Zona Sul, como estagiário, num sábado de escala, academia enchendo, um sábado de manhã, abria 9 horas da manhã, e se eu não tivesse preparado para assumir aquele momento, ia ficar eu e o outro estagiário ali batendo cabeça, prejudicando todo o atendimento da academia. Aquilo se tornou uma oportunidade para mim, porque logo depois daquilo eu recebi autorização para dar aula de personal, ainda como professor, como aluno da faculdade, e logo depois eu virei professor de sala e virei coordenador dentro da Proforma, antes de me formar. Isso tudo foi possível, claro, tem uma dedicação minha de estudar, de procurar as coisas, mas a experiência de
está vivenciando aquilo. Por isso que me incomoda muito você entrar numa sala de aula para assistir numa palestra, uma aula de algo que você não tem a mínima ideia de como acontece no dia a dia. Isso, para mim, realmente não faz muito sentido.